Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. Ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. Hoje iremos responder as perguntas da semana, sessão de número 207. 5 perguntas encaminhadas por vocês, que a gente aqui vai responder de uma forma técnica, mas de fácil compreensão, tá certo? Fica até o final, esse vídeo também tá bem bacana, ok? A primeira pergunta encaminhada pela Sueli, tá? Ela é do Mato Grosso do Sul. Ela me pergunta como armazenar o bocache seco. Você pode armazenar o bocache seco, né, dentro, por exemplo, de um vasilhame, tá? Da forma que ela fique seco, tá certo? Então, você não precisa colocar em vácuo, não, né? Deixa ela seco, tá? Em ambiente seco e, se possível, em locais onde não haja aumento, elevação, né, de temperatura, que não tenha assim oscilação muito brusca de temperatura, tá certo? Assim você vai ter esse bocache armazenado por muito tempo, tá certo? Eu falo sobre isso, tá certo? Em alguns vídeos, né? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir também, eu acho que vai te ajudar bastante, tá? Porque existe o chamado bocache úmido, que eu utilizo, o chamado bocache seco. As duas são completamente diferentes, tá? Principalmente na forma de armazenamento, tá certo? Obrigado pela pergunta. A segunda pergunta encaminhada pela Rita, ela é do sul da Bahia. Ela me pergunta o que estão acontecendo com as catleias dela, orquídeas catleias, que estão aparecendo, as folhas novas, né? Estão surgindo com manchas necróticas, né? Ela me diz aqui que parece que alguém raspou, né, as folhas e elas acabam ficando totalmente necrosadas, tá? Olha, Rita, somente você escrevendo assim fica difícil de a gente identificar alguma possibilidade, tá? Se você puder encaminhar ou, né, no meu Instagram ou no Messenger, tá? Do Facebook, que eu poderia analisar melhor, tá? Pode ser várias coisas, inclusive pode ser, esse é um sintoma típico de virose em catleias, tá? Mas enfim, eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre isso, eu vou deixar aqui, tá? Se você puder assistir, eu acho que vai te ajudar bastante, tá certo? Obrigado pela pergunta. Terceira pergunta encaminhada pela Vitória, bacana essa pergunta, né? Porque a gente acaba achando que as pessoas sabem disso, né? O que é a diferença, o que é e a diferença entre a planta bianual e a planta anual, né? Olha, Vitória, é o seguinte, planta anual é aquela que você tem a semente planta e ela acaba florescendo, frutificando e produzindo a semente no mesmo ano, tá? E a bianual, tá? Ela vai demorar 2 anos para que haja floração, frutificação e a produção de sementes, tá certo? Olha, por exemplo, a lista de galo é bianual, tá certo? Uma outra planta que o pessoal usa muito no sul do país, né? Amor perfeito é anual e assim por diante, tá certo? Então, essa nomenclatura, o pessoal acaba já não tem utilizado tanto, mas a gente consegue ver, né, as pessoas comentando aí sobre planta anual, bianual, tá certo? Obrigado pela pergunta, tá? Eu tenho vários vídeos que eu falo da crista de galo, celósia, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, eu acho que pode te ajudar bastante, ok? Demorou, mas conseguimos finalizar o livro Entenda e Cultive as Suas Orquídeas Phalaenopsis. Esse livro tá muito bacana, tem mais de 300 fotos, 11 capítulos e escrito de uma forma muito simples. Você pode cultivar ela em tronco de árvores. A gente aqui deixa todas as dicas bem bacanas, tá, sobre o cultivo da adquira, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar desse nosso trabalho. Quarta pergunta encaminhado pelo Felipe, né? Ele me pergunta como a faca ou canivete pode e deve ser afiado, né? Olha, como as tesouras, eu sei que existem algumas canivetes, tá certo? Que você tem, digamos assim, o corte somente de um lado, tá? Então, eu vou fazer um vídeo quando eu tiver essa canivete de poda, tá? Aqui no YouTube, tá certo? Porque se eu falar aqui que pode ser feito assim ou daquele outro jeito, e se essa sua canivete tiver o fio só de um lado, você pode perder a canivete, tá certo? Então, eu vou ficar devendo esse vídeo, tá? Uma boa pergunta, tá? Porque a canivete de poda é utilizado pelos digamos assim, quem gosta de plantas, né? E a própria faca, né? O que eu não recomendo é o pessoal utilizar tesoura de cortar papel, mostrando, né? Demonstrando, cortando
as hastes das plantas. É completamente equivocado isso, tá certo? As tesouras de cortar o papel, ela esmaga, né, a parte do corte, tá? E isso estraga as plantas, estraga as estacas, tá certo? Então, você tem que tomar cuidado com relação a isso. Use equipamentos adequados para tais funções, ok? Eu vou ficar devendo esse vídeo, mas irei fazer com os materiais apropriados, tá certo? Obrigado pela pergunta. A quinta pergunta é encaminhada pela Vanessa, tá? Ela é carioca. Ela me pergunta se eu já visitei o Jardim Botânico do Rio. Olha, eu tenho até vergonha de dizer, tá? Eu já tive no Rio várias vezes, mas eu não tive a oportunidade de visitar o Jardim Botânico do Rio, tá? Conheço vários profissionais, vários amigos meus que foram lá, ficaram encantados, né? Eu acho que vale a pena ir, tá? Mas eu, por falta, digamos assim, até de vergonha na cara, eu não fui ainda, tá? Eu conheço vários jardins botânicos de outros países, né? Mas do Rio ainda não fui, né? Vamos ver se ainda eu consigo ir, né? Conseguindo um tempinho, né? A gente vai visitar aí, tá certo? Obrigado pela dica, tá? E pela pergunta, ok? Bom, foram 5 perguntas encaminhadas por vocês aqui, tá? No nosso canal, que a gente responde semanalmente, tá certo? A gente acaba falhando em uma ou outra semana, né? Mas a gente responde a todas as perguntas, tá? Aqui no nosso canal, tá certo? Se vocês tiveram dúvidas, sugestões, encaminhem as suas, tá? Pra gente aqui que a gente responde, tá? Não vou dizer que é rapidamente, mas a gente acaba respondendo, tá certo? Obrigado a todos vocês. Como eu sempre faço, eu dedico um espaço, tá, para as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. O Lar Torres de Melo já é bem conhecido aqui no Nordeste, tá certo? Aqui no estado do Ceará. Ela acolhe, tá certo? Pessoas adultas, tá, sem condições nenhuma de sobrevivência, tá? E nesse lar eles dão tudo o que eles necessitam, alimentação, a estada, tá? Roupas. Ajude você com o que você puder. E peço também a sua ajuda para o nosso canal, tá? Clique no joinha, clique também no inscrever, se puder compartilhe esse vídeo com seu amigo, tá certo? Eu te aguardo no próximo vídeo. Muito obrigado.